utilizando ele, como sempre usou, de uma forma, né, que essa palavra ela vem de encontro. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem de para nós. Eu sempre falo, irmãos, mas trabalhar com tema, eu não trabalho, eu trabalho com propósito. Eu oro, irmãos, e eu sei que Deus ele tem atendido a nossa oração neste lugar. Amém? Amém. Vamos receber ele em nome do Senhor, com as palmas bem fortes para o Senhor. Graças e paz, queridos. Amém. Estou feliz de estar aqui. Faz um tempinho que eu não venho aqui, hein? O que aconteceu, será? Faz um tempinho que eu não volto aí. Mas aprove a Deus estar aqui essa noite falando um pouquinho do Senhor. Traga um abraço aí do nosso pastor Anderson, que tem nos dado aí condição de estar falando um pouquinho de Deus. Para você que está em pé, abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Êxodo. Quero dividir uma palavra de Deus com você nessa noite. Êxodo capítulo 33, Êxodo verso 33, capítulo 33, verso 1. Hoje eu estou lendo Iago, irmão. Então se eu correr, joga água em mim aí que eu paro, eu volto. Se ir muito rápido, levanta a mão, o pastor vai falar, mas eu preciso que você entenda a palavra dessa noite. Êxodo 33, obrigado, querido. 33, do verso 1 a seguir. Aleluias. Hoje eu estou acompanhado aí da missionária Ellen. A gente arrastou ela para cá, estava lá perto da gente. Arrastou para cá. Êxodo 33, 1 diz assim: E disse mais o Senhor a Moisés: Sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que eu jurei para Abraão, Isaque e Jacó, a terra que eu jurei para a sua descendência. Eu enviarei um anjo na frente, lançando fora todos os moradores que estão na terra. Tirei os amorreus, os jebuseus, os heteus e os ferezeus. Suba você e o povo para a terra que mana leite e mel, a terra que eu prometi. Porém eu não irei contigo, para que não vos consuma no caminho. Tome assento, por gentileza. Ainda acertado, põe a Bíblia no colo aí, bate palma do Senhor. Amados, é natural e é de conhecimento de todos que para se conduzir à palavra de Deus é necessário ter unção. Porque sem unção você não faz, sem unção não acontece. Mas essa noite eu quero dar uma importância maior, algo além da unção. A Bíblia vai dizer que Deus dá uma diretriz a Moisés, foi o texto que a gente leu. Deus falou: Moisés, pega o povo que você tirou do Egito, povo que está agora no deserto, mas tem um caminho, tem um propósito. Eu livrei o povo com mão forte. A aflição, a angústia que o povo estava passando lá no Egito subiu até o meu trono. Eu tenho visto o que o inimigo tem feito lá com o meu povo. Então eu desci e livrei o povo da escravidão. Porém, agora que eles estão no deserto, pega eles e leva até a terra que eu jurei, que eu prometi. Terra boa, terra que mana leite e mel. Lá eles vão ter espaço, morada, Reobote, lugar vasto. Lá eles vão conseguir ter uma vida melhor. Mas eu não irei convosco. Essa foi a palavra de Deus para Moisés. E aí eu quero dividir algo especial contigo essa noite, porque nós temos trocado muitas vezes a presença de Deus pelo sucesso. Porque o que Deus prometeu foi sucesso ao povo. Vai, eu vou enviar um anjo na tua frente. O anjo vai direcionando, vai livrando. Vocês não vão passar apertado. Vai ter unção, vai ter todos os milagres que eu prometi. Porém eu não estarei convosco. Para qualquer um, nos dias de hoje, seria uma boa proposta, porque teria sucesso. A promessa seria cumprida, porque se Deus prometeu que daria a terra que mana leite e mel, eles receberiam a terra qual Deus prometeu. Não teria impedimento nenhum. Os moradores que estavam dentro dos muros
sairiam com facilidade, porque Deus livraria a terra ao povo. Então não teria dificuldade, irmã, para entrar na terra que Deus prometeu. O anjo do Senhor estava com eles, porém eles não tinham a presença. E olha que interessante, é uma linha tênue entre a unção de Deus e a presença dele. Tem muita gente por aí, eu vou usar uma frase que eu uso muito na sede, aqui não, mas tem muita gente por aí trocando a presença de Deus somente pela unção. Porque com unção você faz, com unção você canta, com unção você prega. Olha, eu vou dar um exemplo básico aqui. Se você estiver em casa, eu vou falar da minha pessoa, não posso falar de outro, mas digamos que eu estou em casa e eu brigo com minha esposa. Se eu brigar eu apanho, eu sei disso, mas eu brigo com minha esposa e a gente discute e eu venho para a igreja pregar, há de convir que eu vou pregar maravilhosamente bem, porque eu já sei fazer. Tem muita gente por aí que faz isso. Ele comete alguns delitos, né, escondidos, e vai para a casa de Deus. Ele prega, ele canta. O guitarrista, se ele tiver em pecado e ele vir para a igreja, ele vai saber fazer o Fá sustenido, porque ele já aprendeu. Então ele vai fazer maravilhosamente lindo, porque ele já sabe fazer. Mas será que existe presença de Deus no que ele faz? Porque olha que interessante, tem muita gente por aí fazendo a obra e fazendo com excelência, porque tem unção, mas muitas das vezes falta presença, e é isso que eu quero falar essa noite. Porque a unção, ela é secundária na tua vida. Eu vou dar um exemplo. Talvez a missionária Ellen, com toda a habilidade, a instrumentalidade que ela tem no louvor, ela tem uma certa unção. E é fácil identificar, porque a gente fica perto. Todo mundo que é ungido tem uma leva de pessoas, ela tem um grupo de pessoas que são fã dela, já viu? Ah, esse irmão é ungido, eu gosto dele. Ai, ele fala, as coisas acontecem. E aí tem sempre aqueles fãs que ficam perto de quem é ungido. Mas se aparecer alguém com unção maior, é fácil ser trocado, já percebeu? Ah não, Ellen, você canta bem, mas a Raquel, além de cantar, profetiza. Então eu vou abrir mão da tua unção e vou para a unção da Raquel. Não, Raquel, até que você canta bem e profetiza, mas eu percebi que a irmã lá atrás, além de cantar, profetizar, gira no manto. Então eu vou atrás da unção dela, que é maior. Já percebeu que a unção é sempre trocada? A gente vê pessoas ungidas que pregam muito. A gente fala, meu Deus, como eu gosto de ouvir esse irmão, porque ele tem unção. Mas é só aparecer alguém que prega um pouquinho mais, com uma unção maior, a gente troca. É verdade, Jesus. Aquele irmão já sai da lista, né, de pregações mais ouvidas do celular e é colocado outro em questão. Você percebeu que a unção é secundária? Tem pessoas que carregam um alto nível de unção na vida, mas de repente some e você não vê mais falar. O que aconteceu com aquela irmã que pregava muito e sumiu? Sabe por quê? Porque muitas das vezes tem unção, mas não tem presença. Como assim, pastor? É possível isso? Eu vim aqui essa noite provar para você à luz da Bíblia que é. Então você precisa tomar cuidado nesse período que estamos vivendo, onde existe uma voz profética em todo lugar. É só abrir a rede social que tem alguém lá com uma botija de azeite orando e falando que é profeta, não é? É só abrir a rede social que tem um monte de gente que você nunca viu e de repente agora se levantou como voz profética, dizendo que está falando em nome do Senhor. Mas deixa eu te ensinar uma coisa: você precisa ver se tem vida no que ele fala. Porque unção, muita gente tem. E eu vou trazer uma história, eu quero falar exatamente sobre isso, que a presença de Deus, ela é inegociável. Eu não negocio ela, ainda que eu tenha sucesso. Se você conquistar um bom emprego, carro, uma casa boa, uma conta bancária boa, abastada, isso não quer dizer que tem presença de Deus na sua vida. Ai, pastor, mas é Deus na vida do... Não é só ter sucesso, porque a promessa de Deus para Moisés foi isso: vai que você vai ter sucesso, mas eu não vou estar contigo. E olha a resposta, Êxodo 33, verso 15,
15, Moisés responde a ele dizendo: Senhor, e disse então Moisés ao Senhor: se tu mesmo não for conosco, que nos consuma aqui mesmo, porque sem a tua presença não sairemos daqui. Tinha promessa, promessa de vitória. A proposta era: vai que você vai ser vencedor, mas eu não irei. E a resposta é: vitória para mim não é importante, o importante é a tua presença. Aleluia. Porque não tem nada a ver mais com o que eu faço. Não é o meu nome que está em destaque. Quando eu cantei, pastor, a igreja entrou no manto. Não tem nada a ver com você mais. É tudo para Ele, é tudo por Ele e para Ele. Glória a Deus, aleluia. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E é forte o que eu vou dizer a respeito de unção, porque tem muita gente por aí que é ungido, mas não tem mais presença. E eu quero mostrar para você a luz da Bíblia. A Bíblia conta a história de 2 reis, os reis mais importantes da história. O primeiro era Saul e o segundo era Davi. Todos conhecem a história. Saul foi escolhido rei porque o povo pediu um rei. Deixa eu dividir algo especial contigo. A Bíblia diz que o povo de Israel se juntou, foi atrás do profeta dizendo: dá-nos um rei. E o profeta pergunta: por quê? Para que vocês querem um rei? E sabe a resposta do povo? É assim: todas as nações vizinhas têm um rei, nós também queremos. Sabe o que eu aprendi nisso aqui? A nação de Deus, o povo de Deus, que foi escolhido para servir de modelo para todas as outras, agora está imitando as outras. Você consegue entender isso aqui? Deixa eu trazer para os dias de hoje, porque não dá para pregar o que já aconteceu. Então vamos transportar para hoje o povo de Deus, se é que você me entende, que foi escolhido, separado para ser modelo para o mundo aí fora, está andando igual o mundo. É verdade. Você olha para ele e fala: peraí, quem está aí? Está vindo aonde? Você é do nosso povo ou é contra nós? Quem está aí? O povo que foi separado para ser modelo, referência para todo mundo, agora está imitando. Fala igual, anda igual. Sabe por que isso acontece? Porque perdeu a presença. Só tem unção. E o que aconteceu com essa geração de hoje que está buscando mais unção do que presença? Porque a Bíblia vai dizer que o rei Saul foi ungido rei e agora é rei sobre todo Israel. 2 anos depois de assumir o reinado, Saul comete o erro que todo mundo comete nos dias de hoje. Errou. Saul faz algo antes da hora. Saul oferece o sacrifício. Foi só um pecadinho de Saul, coisa pouca. Saul não pecou muito. Saul oferece o sacrifício antes da hora, pastor. E aí a Bíblia diz que Deus então rejeita o reinado de Saul. Mas aí o texto que a gente lê abaixo fala assim: e Saul reinou durante 38 anos. Peraí, depois de Deus ter o rejeitado como rei, ele ainda reinou 38 anos sobre Israel. Sabe por quê? Porque sobre ele ainda tinha unção, mas não tinha mais presença. Eita Deus. E aí você vai ver toda a história de Saul em declínio. Porque quando a gente não tem presença de Deus, a gente é obrigado a suprir a necessidade com outras coisas. E aí Deus não fala mais. Porque não tem presença, Deus não fala. Aí Saul começa a consultar cartomante, espírita, necromancia, a Bíblia diz, para ver o que vai falar. Fala alguma coisa para mim, porque eu tenho que falar para o povo quer me ouvir. Então tem muita gente aí fora que ainda está em ascensão, porque tem unção, mas presença já foi embora faz tempo. É, Jesus, meu Pai. Então você precisa tomar cuidado. Quem você está fazendo aliança aí? Ai, pastor, mas ele faz milagre. Milagre nunca foi referência de presença, querido. Não, a Bíblia diz que em meu nome, Jesus disse, isso vai acontecer. Então não depende de quem está fazendo, depende do nome que está sendo empregado. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer que Saul então reina durante 38 anos sem a presença, mas com a unção. E aí você vai ver Davi. Se eu colocasse aqui no telão o filme da história de Saul, tudo que Saul fez durante o teu reinado, e depois colocasse o filme da história de Davi,
facilmente você escolheria Saul, porque Saul pecou menos. Como assim, pastor? Porque Saul pecou menos e perdeu a presença, e Davi, que pecou mais, tinha a presença de Deus, pela atitude. E eu vou te ensinar aqui essa noite qual é a atitude que mantém a presença de Deus. Aleluia. Não é cantar bonito, querido. Não é pregar que é uma maravilha. Ai, eu canto, a igreja se arrepia. Quando eu falo, o irmão pula no manto. Isso não quer dizer que tem presença. Presença tem aquele que ainda depois que peca, olha e fala assim: realmente, Senhor, eu pequei, então me ajuda a melhorar. Eu preciso ser mais. O problema, ou a grande dificuldade de quem tem unção e não tem presença, é que ele não pede perdão, já percebeu? E eu vou falar isso aqui. Pega um irmão aí, tá filmando, né? É duro quando fala, mas pega um irmão aí que tá com a agenda lotada. Ai, até o final do ano, pastor, eu tenho várias pregações. Daí no meio do ano, sem querer, ele cai. Você acha que ele cancela a agenda ou não? Ele para de pregar, sim ou não? Ele não para, sabe por quê? Porque na cabeça dele ele tem unção. Sim, ele tem unção, mas e a presença? Ai, Jesus. O Evangelho de João diz assim, o próprio Jesus falando: assim como o Pai tem vida em si mesmo, eu tenho vida no Pai. Então eu entendo que para ter vida no que eu faço, para tudo que eu executar dentro do âmbito espiritual ou eclesiástico de Deus, para que isso produza fruto, e o fruto necessário, como a Bíblia diz, é preciso ter presença de Deus, porque só dá vida a quem tem vida. Quem não tem vida não consegue gerar. Não gera. Pode até fazer, mas não gera. Porque só dá vida quem tem vida. E é por isso que muitas das vezes, aqui não, a gente faz evento aí que lota a igreja, o irmão pula no aviãozinho, gira no peão, mas não produz nada. Qual foi o resultado? Vamos fazer a somatória do evento. 3 dias de evento, igreja lotada, 5 caixas de copo consumida. Ai, pagamos um valor exorbitante para o pregador. Quantas almas para Jesus? Nenhuma. Tem unção, mas não gerou vida, porque faltou presença. Ah, gente, é duro ouvir isso, mas sem presença a gente não faz. A gente olha, sabe por que eu estou falando isso, pastor? Mas como assim ter unção e não ter presença? Eu vou explicar. Eu já vi muito homem ungido cair. O diabo não respeita a unção, ele respeita a presença. Aleluia. Se o diabo chegar perto de ti e a sua credencial ter uma chancela dizendo bispo, reverendo, e não adianta, ele não respeita a tua unção, mas ele respeita a presença. Pode ser o irmãozinho nada, fulano de tal, que não tem nem nome, mas se o diabo chegar e a presença de Deus e tiver com ele, ele não fica, ele sai. Glória a Deus, aleluia. Porque ele não respeita a unção, ele respeita a presença. Aleluia, Jesus. Eu já vi homem ungido cair, mas com presença de Deus não. Ah, quem tem presença sabe o que faz. Não entra em briga, Emerson, que não é para entrar, porque tem presença. Já viu aquele irmãozinho que aí, aqui não, mas ele é tão ungido, ele se acha tão poderoso, que aí ele vê um casal lá em conflito, pastor, está dando uma briga em casa, talvez é Deus tratando, é a mão de Deus trabalhando, é a didaquê de Deus, o ensino de Deus. Aí o irmãozinho vai lá: não, eu sou ungido, eu vou entrar nessa peleja. Aí ele vai lá, com toda a unção e autoridade que ele tem, mas não tem presença, Emerson. Aí sabe o que acontece? A prova do casal também vem para ele, porque já que ele fez aliança, tanto o bom quanto o ruim ele também recebe. E aí agora é ele que está na casa dele, a mulher virada no giraia, os filhos virados no samurai, ninguém respeita mais ninguém. E o irmão fala: mas eu sou servo de Deus, eu sou ungido. É porque não teve a presença. A presença gera sabedoria. Eu só ponho a mão se Deus falar que é para pôr. Aleluia. Ainda que eu seja ungidão, ainda que eu seja poderoso segundo a visão, eu só vou encarar, Emerson, se Deus falar vai. Se Deus falar fica, que é eu tratando, eu vou ficar. Deixa eu dividir algo especial contigo. A Bíblia vai dizer que Saul, então ele oferece o sacrifício antes da hora. Não era momento. Isso aí não era com ele. Tem ungido que era tão ungido que ele acaba querendo ungir o irmão.
Ele vai lá fazer visita que não é para ele, sabe? Ele entra em situação, não é para ele, é fora do tempo. Ah, mas então, pastor, mas eu sou ungido. Você é ungido, mas quem unge é só presbítero e pastor. Você pode ser ungido o que for, mas não é para você fazer. Se não é no teu feitio, não faz, querido. Não vai tirar de você o que você é. Se Saul não tivesse oferecido o sacrifício, o reinado dele tinha sido confirmado. Mas a Bíblia diz que quando ele oferece o sacrifício e Samuel chega, o problema de quem tem unção e não tem presença é a desculpa que dá. Porque olha, eu vou falar uma coisa aqui com toda sinceridade. Quem é bom de argumentação é ruim para pedir perdão. Todo mundo que é bom de conversa, já viu aquele irmão cheio de conversa? Você vai falar com ele, irmão, por que você errou? Sabe por quê, pastor? Você vai me entender. Ele começa a dar um monte de desculpa para o erro dele. Essa é a diferença de Saul e Davi. Porque quando Samuel questionou o ungido de Deus, Saul, por que ele errou? Sabe o que ele disse? Você demorou, o povo estava indo embora, os filisteus estavam vindo, então eu ofereci o sacrifício. Era simples, errei, sou um vacilão, não era para mim fazer isso, era simples. É o mesmo problema de Adão, lembra? Adão, cadê você? Adão se esconde, porque a gente depois que peca, fica com vergonha até de Deus, né? Acha que consegue se esconder. Adão, cadê você? Aí Deus vem e procura, já sabia onde ele estava. Adão, estou aqui, estou escondido porque eu pequei. E aí, resumindo, por que você pecou? Não foi eu, foi a mulher que o Senhor... A culpa é de Deus, então. Foi a mulher que o Senhor me deu. O problema é a desculpa que a gente dá. Eu já vi, e você também já viu, Deus levantar a pessoa do maior pecado que seja, mas Deus não levanta ninguém de desculpa. Desculpa é contigo mesmo. Eu já vi os piores pecadores cometer os seus delitos e voltar a falar: Deus, me perdoa, pequei, não consegui segurar. E Deus fala assim: querido, olha, fica tranquilo que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus, aleluia. Agora aquele que fala: olha, Senhor, eu pequei porque também minha infância não foi fácil, minha mulher não é legal, e aí a gente peca e vai com a culpa em quem? A culpa é de Deus. É Deus que é o culpado. Então o nosso problema, o que nos faz perder a presença de Deus, é a quebra de alguns princípios. Primeiro princípio, dar desculpa do pecado, querer arrumar justificativa para o nosso erro. Quando é simples, pastor, entra no quarto: Senhor, não resisti, foi difícil para mim, eu quero voltar atrás, eu quero voltar lá no princípio, onde eu caí, deixa eu consertar os meus passos, ainda que eu seja punido por isso, porque a punição vem, querido, não tem como esconder, a punição do pecado vem, ainda que eu seja punido por isso, mas eu quero continuar. Davi, quando ele peca, olha, Davi foi tão pior que Saul, que você não vê Saul matar ninguém para pegar a mulher dele. A Bíblia diz que Davi era tão sanguinário que ele entrava na cidade e até as crianças ele matava. Tão sanguinário que ele era, mas quando entrava na presença de Deus, ele falava: Senhor, sou pó e cinza, não sou nada, Senhor. Olha, retira de mim tudo, reinado, tira de mim tudo, mas não retira de mim a tua presença. Aleluia. Que a tua presença permaneça comigo. Isso é inegociável. Aleluia. Porque não depende do que eu faço. Não adianta planejar congresso e cultos abençoados, cheio de unção, sem presença, só para ter o nome dizendo na liderança, porque não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu sou de fato. Vai trazer vida a esse evento? Alguma família vai ser restaurada, porque essa é a função daquele que carrega a vida, gerar vida. Aleluia. Senão não adianta fazer. Senão não precisa ter seu nome escrito embaixo. Mais importante do que teu nome escrito no rodapé de um cartaz dizendo dirigente do evento, é ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Porque no livro da vida só tem quem tem vida. Aleluia. Quem não tem, não adianta. Jesus. Que palavra é essa? Que dureza. Mas vamos lá, vamos para cima. Essa é a palavra. Mas olha que interessante. Então, peraí, pastor,
Ainda que eu seja ungido, ainda que eu faça milagre, eu preciso ter presença. Sim, porque a unção não traz presença, mas a presença automaticamente gera unção. Aleluias. Quem tem presença faz, e não precisa de muito. Olha que interessante, quem tem presença de Deus, ele está em casa, o telefone toca, pastor, porque a pessoa do outro lado sabe que tem vida lá, então ele quer uma palavra de consolo. Ele fala, olha, estou com uma dificuldade, você pode me ajudar? E quem está do outro lado, tendo vida, ele não quer saber se o nome dele vai aparecer. Ele fala, sim, eu te ajudo. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer, eu amo o ministério de Eliseu. Você não vê Eliseu fazendo nada para ninguém. Naamã, homem rico, bate na porta dele, e aí sabe o que ele faz? Eliseu não abre a porta dizendo, entra, estou aqui, se não for eu ninguém faz. Eliseu nem o recebe, manda o ajudante, porque Eliseu sabia quem era, sabia que na vida dele tinha vida, a presença dele já era o suficiente. Aí Eliseu fala para o servo, atende lá, fala para ele tomar banho, fala para ele se lavar, e ele vai se lavar. Naamã recebe a palavra do servo. Mas aí Naamã fala, peraí, será que eu não sou tão importante que o cara nem me recebe? Sabe por quê, amados? Não é importante se você aparece, é importante se o milagre acontece. Aleluia. Porque, como eu disse, não tem nada a ver com você. Glória a Deus. A Bíblia Aleluia. diz que Eliseu já está de idade. E aí levam ele para cortar lenha e o machado cai na água. Sabe o que Eliseu faz? Eliseu não vai lá na água, põe a mão, em nome do Senhor Altíssimo, estou aqui agora. E não, ele pega um pedaço de madeira, dá pro rapaz e fala, caiu aonde? Quero lá. Então vai lá, joga esse pedaço de madeira lá, que o machado vai flutuar. Ele não foi fazer um milagre, ele ensinou como é que faz. Só ensina quem tem vida. Glória a Deus. Aleluias. Quem tem unção quer ir. Glória a Deus. Quem tem unção quer aparecer. Filma aí que eu vou fazer agora. Quem tem vida não precisa. Quem tem vida gera vida. É simples assim. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que o rei Davi já estava reinando, já era um rei vencedor, já tinha conquistado várias coisas. Davi já estava bem, 2 Samuel capítulo 6. Davi já estava bem, já tinha se firmado como rei. E a Bíblia diz que a arca do Senhor, eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre isso, a arca do Senhor havia sido levada. 20 anos se passou sem a arca do Senhor em Jerusalém. Olha, no tempo do rei Saul, houve uma guerra contra os filisteus. E aí, os dois filhos do profeta, você conhece a história, Hofni e Finéias, pega a arca e leva para a batalha. Eles morrem, a arca é levada pelos filisteus, é colocada no templo de Dagon, era um deus com uma cabeça de peixe. E aí coloca, é o mesmo templo que Salomão derrubou sobre todo mundo lá na frente. Mas tá bom, coloca-se a arca do Senhor ali, naquele templo. Aí no outro dia Dagon está caído. Eu entendi esse texto porque na presença do Senhor todo joelho, não é qualquer um e não é alguns, é todo o joelho, todos os joelhos se dobram na presença dele. Dagon estava no chão. No outro dia eles levantam Dagon e vai embora. Quando eles voltam, Dagon está sem cabeça e sem braço. Aí os filisteus pegam a arca e levam para a casa de um homem chamado Abinadab. Guarda bem isso aqui. Guarda bem essa história, que é importante para você. A arca fica 20 anos, Emerson, na casa de um homem chamado Abinadab. E diz que não acontece nada. A arca era o quê? A arca representava o quê? A presença de Deus. A presença de Deus na casa de alguém que não leva em consideração, não tem reverência. Meu Deus, a presença de Deus na vida de alguém que não tem compromisso, não tem reverência e trata as coisas de qualquer maneira, não acontece nada. 20 anos a arca ali na sala. Aí o filho passa, vê a arca, não liga. Já viu aquela pessoa aqui não, que já está um tempo na igreja? Eu já tenho 25 anos de crente. Então ele chega no meio do louvor, sai no meio do culto. Eu já tenho tempo de crente mesmo, já sei até que o irmão vai falar. Sabe, não tem mais nem reverência no culto. Sabe o nome disso? Perdeu vida. Está sem vida. O culto está rolando e o irmão está lá no celular, só no Facebook. Está na presença de Deus.
mas não sente mais nada. E é legal que esse irmão, posso dar o microfone para ele, meu Deus, parece que ligou um 220 no irmão, né? O irmão pula e pede para a igreja, viu, aquele irmão? Você não dá glória, mas ele quando está sentado também não dá. É, Jesus. Porque perdeu presença. Tem unção, mas não tem presença. E olha que interessante, o texto vai falar que aí deixa a arca lá na casa desse rapaz, Abinadab. 20 anos se passa. Davi descobre que a arca está lá. Davi já era um rei vitorioso, já tinha subido o trono. Lembra que eu falei que vitórias, conquistas não te dá presença de Deus? Não é resultado. Vitória e conquista não é resultado de presença, Emerson. Não é porque eu tenho um carro bom, uma casa boa, uma vida tranquila que eu tenho presença. Não. Presença eu tenho quando talvez eu não tenho nada disso, mas estou firme com o Senhor. Aleluia. Não falta um culto. Glória a Mesmo Deus. que eu não estiver no culto, aonde eu estiver, eu estou adorando. Glória a Deus. Aleluia. Isso é quem tem presença. A Bíblia diz que Davi já estava no trono, não precisava se esforçar para nada, mas Davi decidiu ter a arca do Senhor em Jerusalém. A presença de Deus é onde a arca estava. A arca representava isso. Aí Davi junta os homens e vai. Pega a arca da casa de Abinadab e vem trazendo. Deixa eu te ensinar uma coisa. O fato de você ter unção, Davi era rei ungido, não te dá direito também de fazer as coisas do teu jeito. Existe uma forma de tudo ser feito. A Bíblia diz que existe um tempo para todas as coisas, não é isso? Existe uma forma de se fazer. Aí Davi achou que só porque era rei, só porque tinha unção, poderia ir lá buscar a presença de Deus simples e ir embora. Não, ele foi, pegou a arca, Abinadab deu, porque queria que fosse embora mesmo. 20 anos não fez nada, só tomando espaço. Tem gente que está 20 anos, 30 anos na igreja, só perdendo tempo, pastor. Sai no horário, é certinho, mas não acontece nada na vida dele. Sabe por quê? Porque até tem unção, mas não tem presença. Sem presença não acontece. Aleluia. Não adianta cumprir o horário. Não adianta, tem que buscar o que é certo. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer que aí Davi vai buscar, reúne 30 mil homens de sua escolha, vai buscar a arca e no meio do caminho acontece algumas coisas. Um menino morre, que é o filho de Abimeleque, que liberou a arca. Ele morre, Uzá morre no caminho, porque a arca vai caindo, ele tenta segurar, ele morre. Davi fica revoltado, triste, pega a arca e manda a arca para outra casa. A arca não volta mais para a casa de Abinadab, aquele que liberou. Não, a arca vai para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E olha, vou falar uma coisa que vai ser forte aqui. Abinadab era um homem conhecedor da palavra. Abinadab quer dizer o pai que libera. Abin quer dizer Abba, na tradução. Abadab, que é a tradução original. É o pai que libera, o pai que abençoa, o pai que dá. Abinadab ficou 20 anos com a arca e não aconteceu nada, porque era um cristão que conhecia, na verdade um servo de Deus. Não vou falar de Cristo, porque Cristo não estava no contexto da história. Mas era um servo de Deus que não servia a Deus de fato. E a presença de Deus ficou na casa dele e não aconteceu nada. Muito pelo contrário, teve morte na família. Brincar com a presença de Deus de maneira irreverente não traz vida, querido, traz morte. Porque o filho dele morreu. Uzá morreu. E aí Davi manda a arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E aí vem a coisa interessante, Emerson. Se Abinadab, que teve a arca por 20 anos, era um servo de Deus, Obed-Edom era um servo do mundo. Edom é Esaú, da descendência de Esaú. Edom, Obed-Edom, filho de Esaú, filho do mundo. A arca fica por 2 meses, 3 meses na verdade, vamos falar, 3 meses a numerologia, os números indicam que ficou 3 meses na casa dele, e Deus o abençoou sobremaneira. Glória a Deus, aleluia. Não é aquilo que você faz de fato que muda a situação, é aquilo que você acredita, é aquilo que move a tua fé. Aleluia, Jesus. Eu sou crente há 25 anos, pastor, minha vida não muda. A irmã acaba de entrar pela porta, vem viciada, cheia de problema, põe o pé na igreja. A fé dela é tão grande que muda a casa dela, muda a história. Por conta
completo, porque ela creu. Aleluias. E a gente está aqui e muitas vezes não crê. Deus faz. Se Ele quiser, a gente leva a coisa de qualquer maneira. É verdade. A gente não põe a fé em prática, varão. A gente não acredita, não. Deus vai mudar porque Ele prometeu. Não, a gente fala, se Deus quiser, né, irmão? Toma aí. Né? Leva as coisas de Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz que quando Davi ficou sabendo que a arca abençoou a casa de Obed-edom, Davi foi buscar. Mas aí Davi faz uma coisa que eu recomendo para vocês aqui agora, e é nesse ponto que eu quero encerrar. Davi faz uma coisa que é necessária para se ter a presença de Deus. Ter a presença não depende de unção, porque a unção Deus não tira de você, querido. Uma vez que Deus te deu, é seu presente. Deus me ungiu para louvar. Você já viu? Você já viu? Tem vários cantores aí do mundo secular que começou na igreja com unção e autoridade, cantando, que é uma beleza. Você já viu uma irmã que cantava na igreja cantando pagode, cantava lindo. Sabe o que é interessante? A gente vê isso. A unção que Deus te deu, Ele não tira de você, é tua unção, é presente. Agora a forma que você vai usar ela é outra coisa, porque aí determina se vai ter presença ou não. É isso que determina se vai dar certo ou não. Você consegue entender isso? Olha a forma. Davi tinha unção, já tinha vitória, já era um rei vitorioso, não precisava de nada, mas ele queria ter presença. Foi a primeira vez e não conseguiu, voltou para casa. Mas Davi não ficou sentado chorando porque não conseguiu. Davi não ficou se lamentando, Deus não quer nada comigo, porque nem falar línguas eu falo. Deus não quer nada comigo, porque eu não sei, eu estou na igreja, não sei nem pregar ainda, sabe? Ele não ficou se lamentando. Davi foi estudar, chamou os sacerdotes. Como faz? Porque eu quero a arca comigo, eu quero a presença. E a Bíblia diz que os sacerdotes abriram os rolos de Levíticos. E sabe o que estava escrito ali? Que a arca do Senhor não podia ser conduzida de qualquer maneira. Eu vou melhorar isso aqui. Se a arca é a presença do Senhor não é conquistada de qualquer maneira, querido. Jesus, meu Deus. Não adianta ficar o dia inteiro firme, novela e futebol, e à noite vir para a igreja querer girar no manto, que você não vai. Não vai. Tá cheio do quê? Tá cheio de nada. O que Deus vai acrescentar em ti? Nada. Agora se esvazia de si mesmo, deixa o lugar arrumado, organiza o altar como fez Elias, e aí você vai ver o fogo descer, querido. Aleluia. Queimando. Glória a Deus. É interessante que depois que Davi aprendeu, pastor, leu o livro de Levíticos e aprendeu, sabe o que ele fez? Juntou só os levitas, não levou multidão, porque quem tem presença não precisa ter torcida. Só gosta de torcida quem tem unção, já viu? Quem tem unção gosta de uma multidão que anda atrás dele. Eu vou pregar, vou levar 8. Eu trouxe bastante porque é minha família. A família também não é pequena, então vem bastante. É bom você traz família que ninguém dá agora, pelo menos eles dão, né? Pelo menos assim, porque se não der, volta a pé também. Mas ouviu o recado, né? Mas sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Quem é ungido gosta de multidão, gosta de muitos likes. Curte aí minha fotinha aí, irmão. Curte aí o cartaz aí, irmão. Esse é o ungido. Quem tem presença não, ele faz. Quem quiser curtir, que curte. Quem não curtir também não tem importância. Eu não preciso ter ibope no mundo. Eu quero ter ibope com o Pai. Aleluia. Eu quero que ele olhe e fale, olha aí, não sabe nem falar direito, pastor. É tudo enrolado na hora de falar, mas eu uso. Glória a Deus, aleluia. Eu vou falar uma coisa aqui, eu vou falar pro Emerson, que a gente já se conhece há um tempo. Deus usa a gente, tá? Mesmo sendo feinho assim, então fica em paz, Emerson, Deus vai te usar. Mesmo sendo feinho assim, Deus usa a gente. Então o que é importante é isso. Não é ser bonito e ter conhecimento, é pelo menos ter a presença. Aleluia. Pelo menos. Porque aonde você passar, vai ter gente querendo te ouvir. Davi tinha tanto presença que a Bíblia diz que antes dele ser rei, quando ele foi indicado para trabalhar no palácio, não estando lá, estava lá no campo apacentando ovelha. Opa, segura aí.
estava lá no campo apacentando ovelhas. Aí quando ouviram falar que precisava de alguém para trabalhar no palácio, indicaram ele. O menino falou assim, ó, conheço um jovem aí, que toca bem, que é sisudo em palavras, de gentil presença. Obrigado, Emerson. De gentil presença, é homem de guerra, e o Espírito de Deus está sobre ele. Tinha condição de fazer, tinha presença. Olha que interessante, Saul era o homem mais bonito, não é? Mais alto, e já não tinha mais presença. Davi, o rei improvável, ruivo, o menor, o mais feinho, tinha unção e tinha presença. Glória a Deus, aleluia. Você consegue entender isso? Davi então descobre como é que vai buscar a arca. Aprende, estudou, buscou. E aí ele sabe que a presença de Deus não é conquistada de qualquer maneira. Então ele vai para os levitas, sozinho, só ele e os levitas. Pega a arca de Deus. E aí Davi faz uma coisa que eu deveria fazer todo dia. Davi ele se dispõe, ele tira de si toda a autoridade. Sabe aquele negócio? Sou pastor, pela misericórdia do Senhor, eu sou um missionário, né? Eu não quero que fale assim comigo, porque eu sou serva do Deus Altíssimo. Davi não tem nada disso. Ele arranca a coroa, ele tira a roupa, põe uma éstola sacerdotal, uma camisola e sai pulando e dançando na presença do Glória Senhor. a Deus, aleluia. Porque na presença do Senhor não tem título, não tem quem é maior e quem é melhor, só tem quem tem. E aí quem tem se alegra. Glória a Deus. Quem fica feliz. E eu quero terminar usando duas frases aqui. Como é que faz, pastor, para ter presença? Porque eu oro muito, já viu aquele irmão? Ai, pastor, eu passo horas orando. Não é o tanto que você ora, é o tanto que você tem contato com ele. Eu li uma frase interessante de um livro um tempo atrás, e eu até ouvi esses dias na igreja, o irmão até citou ela. Charles Spurgeon disse, quando ele foi perguntado, interrogado acerca de quanto ele orava, porque era um homem que fazia vários milagres. Aí perguntaram para ele, quanto tempo você passa orando para fazer tudo isso? Ele disse assim, ó, eu não oro 10 minutos, mas também não passo mais de 10 minutos sem orar. Glória a Deus, aleluia. Eu não oro 10 minutos, mas não passo 10 minutos sem orar. Ou seja, está em constante oração. Nosso problema é isso. Levantei de manhã, orei, tá bom. Aí passa o dia, pequei. Chega a noite, vou receber o quê? Não. Eu não posso me apartar. Davi disse isso, que eu não me aparte da presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Que Ele esteja comigo em todo momento. Glória a Deus, aleluia. Então, se eu tenho presença, eu entendo que eu sou escolhido. A Bíblia diz que somos noivas, não é isso, pastor? Somos noivas, a igreja, quem é a igreja? Quem levanta a mão? Todo mundo é igreja? Amém. Tem pouca igreja hoje, querido. Alguns estão meio indecisos sem a igreja. Mas quem é a igreja? A Bíblia diz que nós somos igreja, somos noiva do Senhor. Então deixa eu dividir a última frase. Já que doeu a mensagem toda, deixa doer mais um pouquinho para o final, né? Vou dividir a última frase contigo. Se eu sou noiva do Senhor, eu não posso flertar com o diabo. Se eu sou noiva de Cristo, não dá para dar uma pisadinha fora, Emerson. Sou noiva, mas vou ali rapidinho e já volto. Sou noiva, mas vou olhar aqui a internet, você está me entendendo, e já volto. Sou noiva, mas eu só dar uma passadinha aqui no boteco do Cacá e já volto. Não, filha, se eu sou noiva, eu sou noiva. Não dá para ficar, ser noiva de Cristo e dar uma passeadinha com o inimigo. Não posso. Se eu cair, eu tenho que ter consciência de voltar lá atrás e falar, Senhor, pequei mesmo, que eu volte do início, Senhor, que eu seja punida, mas não afaste de minha presença, esteja comigo. Mas eu preciso ter essa consciência. Não dá para pecar e voltar bonitinho depois. Passa a roupa, passa o gel no cabelo e vem, pastor, me dá uma oportunidade. Não tem como, querido. Não dá para ser assim. Porque tem que buscar a presença de novo. Pode ter unção, mas a Bíblia diz que Deus não suporta o pecado, mas ama o pecador. Aleluia, Jesus. Então, se tem pecado, pode até ter unção, mas não tem presença. Como assim, pastor? Tem pecado,
e tem unção. Lembra que eu falei? Saul pecou e nunca mais teve presença. A Bíblia diz que até quando o profeta ajudava ele, Deus falava: até quando você vai ter compaixão dele? A minha alma não tem mais prazer nele. Mas ele não deixou de ser rei, a unção ainda estava sobre ele. Tem muito ungido por aí, fazendo porque tem unção, mas não produz vida porque não tem presença. Jesus. Eu quero encerrar. Posso pedir? Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus.